Olá, estamos aqui para falar em preços e também falar em lucros. Quando eu chego numa empresa e pergunto quais são os parâmetros, quais são os critérios que são usados para definir os preços para garantir efetivamente lucros, eu me surpreendo e confesso a todos que as respostas são as mais diversas. Mas o que isso tudo tem a ver? Tem a ver dois assuntos importantes. Uma vez que uma empresa é feita para gerar lucros e gerar riqueza aos seus donos, então, em todos os negócios, independente do seu segmento, ele tem que ser considerado três fatores: o preço de custo, as despesas que o negócio gera de forma proporcional e o preço de venda. Sempre, independente do que aconteça ou deixa de acontecer dentro de uma empresa, sempre o preço de custo mais as despesas que o negócio gera de forma proporcional, os dois juntos têm que serem obrigatoriamente menores do que o preço de venda. O grande problema que eu observo nas empresas com dificuldade financeira é que os seus donos, os responsáveis, não conseguem mensurar, eles não conseguem apurar efetivamente qual é o preço de custo e, principalmente, a grande maioria não consegue apurar quais são os seus custos operacionais para que seja feita uma conta e chegue-se, digamos assim, a um valor que possa ser agregado uma margem para ter o preço final para a venda. Daí os senhores vão me perguntar o seguinte: por que isso acontece? Acontece por desorganização, acontece por desconhecimento, acontece principalmente pela inexistência de contabilidade. Se chega nas empresas, meu Deus, é um Deus nos acuda. Pode ter tudo, menos contabilidade séria. Então eu penso da seguinte maneira: nós desenvolvemos um projeto, um sistema, uma técnica, aonde que tudo, absolutamente tudo, tem que passar por um controle individual e matemático. Então, com isso, se as empresas implantarem um projeto matemático, irá acontecer o seguinte: sempre, elas saberão por quanto compraram, quais são os custos operacionais do negócio de maneira proporcional, qual é a margem necessária para assegurar, digamos assim, a lucratividade do negócio e, principalmente, com isto, irão definir exatamente qual é o preço de venda. Para concluir, muitos empresários sempre se perguntam, e muitos me perguntam, é o seguinte: qual é o preço que eu devo considerar como meu preço de venda? O meu preço real, meu preço verdadeiro ou o preço de mercado? Eu sempre respondo e quero passar para os senhores e as senhoras o seguinte: nenhum e nem outro. O preço de venda tem que ser um preço que assegure lucro. Então, se o preço de mercado assegurar lucros, então pode ser o preço de mercado. Se o preço de mercado não assegurar lucros, então não pode ser o preço de mercado. Então tem que ser o preço real. Mas aí cria-se a seguinte situação: e se o preço real ficar muito fora do mercado, o que fazer? Então aqui nós temos três situações que precisam serem corrigidas. Ou você está com um custo muito alto que precisa ser ajustado, ou está fazendo a coisa como conta errada, e principalmente, se não existir erro e nem custo alto, o produto tem que ser, digamos assim, deixado de negociar. Porque ou a operação como negócio gera lucro, ou ela simplesmente tem que ser descartada pela empresa. Uma coisa é certa: definir
saber definir o preço de venda de um produto é, sem dúvida, a situação de maior inteligência, de maior necessidade. Eu diria o seguinte: saber definir o preço de venda é o ápice, é a maior de todas as faculdades, de todos os conhecimentos, de todos os poderes que o empresário tem no mundo dos negócios. Lembrem-se de uma coisa: todos os negócios precisam gerar lucros. Até o próximo.